E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, nós temos agora a segunda parte da nossa aula com a agricultura na América. A gente já viu a agricultura na América do Norte, agora a gente vai para a agricultura na América Central e na América do Sul, certo? A América Central, ela tem a maior parte dos seus países vivendo justamente dessa exportação de matéria-prima, desses produtos agrícolas e minerais. E como que se dá essa agricultura nestes territórios, nestes países? Países como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Jamaica, Haiti. A gente tem o sistema plantation. Você lembra como é o sistema plantation? Tá aqui, ó. O sistema plantation. Esse sistema, vale lembrar, ele foi implementado durante a colonização e ele tinha alguns pilares. Primeiro, latifúndios, ou seja, grandes extensões territoriais administradas por uma pessoa, por uma família. Segundo ponto, monocultura. Nessas grandes propriedades desmata tudo e planta somente o mesmo tipo de produto. Logo, monocultura, por exemplo, somente cana, somente soja, somente banana, somente café, somente laranja e por aí vai. Nessas áreas também a gente tinha um emprego de mão de obra escrava, certo? Mão de obra escrava. Então tinha muita gente que trabalhava obrigado. Muitos africanos vieram para a América Central para trabalhar nesse processo. Países como Haiti, Jamaica viveram bastante essa escravidão. E o quarto ponto, esses plantations, esses cultivos eram voltados sobretudo para a exportação, para levar para vender para a Europa. E hoje o grande comprador desses produtos é quem? Os Estados Unidos. Então os plantations modernos permanecem. E quais são os principais cultivos? As culturas tropicais, que não dá para plantar nas áreas temperadas. Então a gente tem café, algodão, banana, cacau, tabaco, cana-de-açúcar e abacaxi. Essa é a principal produção e a principal fonte de renda dos países da América Central. Tanto a insular, as ilhas do Caribe, quanto a istmica, a continental. Beleza? Vamos para agora a América do Sul, dividindo em cada uma das suas sub-regiões. A América Andina, como o nome já diz, tem a ver com a Cordilheira dos Andes. E aí como que faz para você plantar em áreas de montanha? A gente viu que lá nos Estados Unidos essa agricultura não se desenvolve tanto. Entretanto, os sul-americanos muito espertos, nativos que eram, desenvolveram as técnicas de terraceamento, ou seja, vai fazendo terraços como se fosse uma escada e vai plantando. E aí o que acontece? Mais baixo, temperatura mais alta. À medida que vai subindo, aumentando a altitude, vai esfriando. Então dava para experimentar cultivos diferentes, produtos diferentes. Né? A agricultura andina da Cordilheira dos Andes está baseada nesse sistema de terraços, de patamares, pontos mais baixos, e aí a gente vai subir. Alguns produtos interessantes dessa: é possível cultivar a uva e a azeitona. E também a quinoa, produto típico da área da Cordilheira dos Andes. E vale lembrar também que tem uma coisa muito interessante. Como a gente tem uma área montanhosa, no topo da Cordilheira dos Andes, a gente tem alguns picos com neve, né? Alguns picos nevados, por conta da altitude das frias temperaturas. Acontece que essa área está perto da linha do Equador, está na zona tropical. Então, no período do verão, essa geleira derrete, fazendo com que essa água possa ser utilizada na irrigação. Olha aí que interessante. E aí vamos ver quais são os principais produtos agrícolas de cada um desses países. Vamos lembrar, da América Central e América do Sul, mais o México na América do Norte, são todos países subdesenvolvidos. Então, muitos desses países têm como base da sua economia justamente a exportação, a venda de matérias-primas. Colômbia, ela se destaca, assim como a Venezuela, mas a gente já volta na Venezuela. A Colômbia se destaca, por exemplo, pela produção de café nas encostas da cordilheira, sendo inclusive o café colombiano um dos de melhor qualidade do mundo, concorrendo com o café brasileiro famoso no mundo, né? São dois cafés de boa qualidade. Um produto de destaque da Colômbia é o café. O Equador, exportador de banana. A gente tem vários países aqui da América do Sul e da América Central que exportam a banana. A banana é bastante apreciada no mundo. No Peru, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter a atividade pesqueira beneficiada por essa corrente fria aqui, ó, corrente de Humboldt. Estão vendo aqui, ó, número 1,
aqui ó, esse número 1, a gente tem uma corrente marítima fria. Vê, do outro lado, no Atlântico, é uma corrente quente, as águas aqui são quentes. Aqui, entretanto, as águas são frias, são águas geladas. Isso vai fazer com que a gente tenha o favorecimento da presença de plânctons, que é alimento básico para vários cardumes de peixe. Então, a pesca é uma atividade interessante, uma atividade primária importante para alguns desses países, a saber, Chile e Peru. E aí, ó, alguns produtos bastante apreciados e encontrados nessa área: atum, salmão, merluza. E aí, o que é que acontece? Eles pescam esses peixes e vendem, exportam e também consomem bastante, né? Uma comida típica do Peru é o ceviche, que é feito com a base de peixe. E, além disso, vale lembrar que é no Peru, que é onde era o antigo Império Inca, que se desenvolve justamente essa cultura de terraceamento, certo? O cultivo da quinoa e os estudos dos povos incas de fazer esse cultivo de patamares, né? Essa escadinha protegida com rochas da própria cordilheira. Além disso, a gente tem alguns animais adaptados a esse clima, a essa área. São eles a lhama, a alpaca e a vicunha. Animais que produzem um tipo de lã especial que é utilizado também para produção de agasalhos, e aí isso faz com que essa produção seja vendida e conhecida em boa parte do mundo. A Bolívia, ela é um país que também está numa área de altitude, e vale lembrar, em todos esses países andinos, a gente tem uma tradição do cultivo da coca. O que é a coca? É uma folha, certo? A coca ajuda você contra as náuseas e o mal-estar provocado pela falta de oxigênio em grandes altitudes. Então é um hábito nesses países, Bolívia, Peru, mascar a coca justamente para ter esse efeito. E ela funciona de fato, tem também o chá para ajudar nesse processo. Só que aí o que é que acontece? Dessa folha, né? A folha em si, ela não tem nenhuma propriedade alucinógena. E aí a gente chega mais uma vez, ó, a Colômbia. A Colômbia é uma das grandes produtoras. Ela pega a folha de coca, passa por um procedimento e transforma em cocaína. E aí a cocaína, sim, é uma substância ilícita, ela tem prejudiciais, extremamente prejudiciais à saúde, e também ela acabou favorecendo o narcotráfico, né? A gente teve forças armadas se formando na Colômbia, a famosa FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. A gente teve um grande traficante, né, o Pablo Escobar, vendendo esses produtos para Estados Unidos e para a América toda. A Venezuela, quando a gente pensa na sua principal atividade primária, está ligada à extração mineral. Muito mais do que a agricultura, propriamente, a gente tem a extração mineral do petróleo, né? A grande fonte de renda da Venezuela é o petróleo. E com as crises do petróleo, o que aconteceu? A Venezuela entra em crise também. Com as crises também do governo, o que vai acontecer? A Venezuela vai passar por alguns problemas, inclusive com crises humanitárias e muita gente indo embora, migrando, saindo da Venezuela em busca de melhores condições de vida em outros lugares. Por fim, mas não menos importante ainda, lembrando, tá? Na América Andina, ou seja, a parte da América que tem países que estão localizados na área da Cordilheira dos Andes. A gente tem o Chile. O Chile também se beneficia pela corrente de Humboldt, portanto, também tem uma indústria pesqueira, tem a atividade da pesca do salmão, do atum, mas quando a gente pensa no plantio, eles desenvolvem muitos produtos da área temperada, já que boa parte do território do Chile já está na zona climática temperada. Então se consegue plantar lá morango, framboesa, cereja, maçã, ameixa, pêssego, por aí vai. Inclusive uva e azeitona. A gente tem a Argentina e Chile como os principais produtores de vinho da América do Sul, certo? A indústria vinícola é muito forte. Este aí é a América Andina. Vamos agora para os países platinos, ou seja, os países que estão na bacia do Rio da Prata, portanto, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Argentina, da América Latina, da América do Sul depois do Brasil, é a grande economia. E aí a gente pode dividir o território agrícola, agrário da Argentina em algumas partes. O Pampa, que é essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês.
essa parte aqui, ó, em verde, onde está Buenos Aires, onde pega boa parte dessa parte mais centro-norte da Argentina. E aí o Pampa é aquele pasto, né, as pradarias igual do Canadá. E nessa área aqui a gente tem o desenvolvimento do cultivo de trigo, inclusive o Brasil é um grande comprador de trigo da Argentina, já que a gente consome bastante o pão. E aí, ó, voltando aqui em cima, a gente tem em algumas áreas da Argentina o cultivo mecanizado de cereais, como o próprio trigo, e o desenvolvimento de rebanho bovino. Essa área concentra 66% do rebanho bovino da Argentina. E vale lembrar que a carne bovina é bastante apreciada, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Inclusive, eu vou avançar também com vocês com o Uruguai, porque vejam só, toda essa área verde aqui, ela é a área de Pampa, que pega uma parte do Rio Grande do Sul, aqui onde eu estou passando o mouse, e também o Uruguai. O Uruguai praticamente inteiro está na área do Pampa. Então eu já vou passar aqui para o Uruguai, ó. Portanto, o Pampa, as pradarias ocupam mais de 9/10 de território uruguaio, quase tudo. Logo, o grande produto da área agrícola, da área agropecuária do Uruguai é justamente os rebanhos bovinos e ovinos, né? A produção e a exportação da carne, do couro e da lã desses animais. Vamos voltar para a Argentina. Ó, voltando para a Argentina, a gente tem essa área de entre rios, ou você pode chamar de Mesopotâmia, para a gente não confundir, deixa Mesopotâmia lá para o Oriente Médio, mas a origem da palavra é essa, entre rios. Quais são os rios aqui da Argentina? A gente tem, ó, o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Iguaçu, nessa área aqui em vermelho, esse número 2. E nessa área, como a gente tem bastante rios, bastante água, dá para ter uma zona agrícola associada ao quê? À produção de arroz, ó, tá aqui, destaque para vocês. No Chaco, este número 3 laranja, a gente tem destaque para cana-de-açúcar, certo? Na região 4 e na região 5, a 4 e a 5, uma parte delas está ocupada por desertos. Entretanto, naquela área que não tem deserto, mais próxima à Cordilheira dos Andes, a gente tem a possibilidade do cultivo também da uva, do figo e da oliveira. E aí a gente tem nessas áreas, né, a produção dos vinhedos. Os vinhos argentinos famosos são dessa área. Já aqui no extremo sul, nessa área aqui em rosa, a gente tem a Patagônia, belíssima Patagônia. A gente tem uma área muito fria e aí a principal atividade agropecuária deste ambiente é o rebanho ovino. A galera cria ovelha que vai se locomovendo por essa área de maneira extensiva, certo? Já o Paraguai, ele destaca-se na atualidade principalmente pelo cultivo de soja. Parece algum país que eu conheço. Parece sim, parece o Brasil. Por quê? Porque são justamente esses brasileiros que imigraram para o Paraguai que passaram a desenvolver esse cultivo justamente nessa área perto da fronteira com o Brasil, o plantio de soja. Essa galera acabou sendo chamada de brasiguaios, ó. Deixei aqui destacado para vocês. Brasiguaios, brasileiros com paraguaios, desenvolvem o cultivo da soja. É uma das principais culturas do Paraguai. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse formato e espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Até lá. Tchau.